se fosse uma negociação. Eu dou o dinheiro para Deus e Deus me devolve aqui. Então eu não acredito que alguém pode contribuir para ser abençoado, que eu creio o contrário, que quem é abençoado contribui. A questão mais extraordinária em relação ao dinheiro, tudo que a gente pensa, é que essas coisas, elas não podem nos controlar. Se eu sou liberto em Cristo, eu é que tenho domínio sobre essas coisas. Os manuscritos do Mar Morto mostraram que textos 2.000 anos, de 2.000 anos atrás, 1.000 anos mais antigo do que o último que a gente tinha, comprovou como o texto foi preservado. E a Bíblia foi queimada, perseguida, teve uma intolerância pesada sobre ela. E o louco, e eu não estou falando isso como teólogo, tá? Estou falando isso como observador. Para mim, a coisa mais doida é que eu tive no interior da África, eu tive no ambiente de gente ateísta no contexto da Europa, eu tive no sudeste da Ásia, eu tive na América do Norte, em tribo indígena na América do Sul, no Brasil e fora do Brasil. O poder da Bíblia é igual em tudo quanto é lugar. Que mensagem é essa que consegue transcender um tempo? Você pega qualquer livro do século XIX, do século XVIII, ele fica ultrapassado, ele não tem força. Não tem. E a Bíblia é doideira. Então, o poder da mensagem, né? O C.S. Lewis falou uma coisa dessa quando ele se converteu, né? Quando ele escreveu o famoso Surprised by Joy, né? O grande literato, acadêmico britânico, ele disse assim, que quando ele leu a Bíblia, ele que conhecia tantas culturas, tanta literatura, ele diz, isso não pode ter surgido da cabeça humana, porque ele é muito contra-intuitivo. É totalmente diferente, é surpreendente demais. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela tem documentação como ninguém, ela mudou a história da civilização, trazendo, né, todos esses conceitos judaico-cristãos que construíram uma série de elementos extraordinários que a gente tem. Eu que estou toda hora na terra de Israel, que já fui mais de 60 vezes, e cada dia eu vejo a arqueologia, você vai ver como cada dia as descobertas trazem luz e nos dão um entendimento extraordinário. E aí o que você olha? Você olha para o passado, a gente viu aqui, né? Cadê o Egito Antigo? Cadê a Grécia Antiga? Cadê a Roma Antiga? Cadê todo aquele... É tudo museu e ruína. E o povo de Israel está vivo até hoje. Se o Jeremias ressuscitasse, chegasse em Jerusalém, ele conseguia tomar café e almoçar. Porque o hebraico, que é basicamente a essência do que está ali na Bíblia, seria compreensível ainda hoje. E os filhos espirituais da tradição de Israel estão espalhados no mundo todo. E se você pensar naqueles 12 discípulos de Jesus, que os caras cheiravam peixe, eram do Mar da Galileia, um traiu, o outro negou, os outros nem para negar não estavam na hora, já tinham fugido antes. Que a bola ficou na mão desses caras. E esse negócio, no Império Romano, assassino, cruel, que detestava qualquer concorrência, devagarzinho, a mensagem do amor incondicional de Deus conquistou o mundo, é doideira total. Não é possível explicar Jesus, a revelação bíblica, simplesmente por uma declaração supostamente racional limitada. Então, eu diria o seguinte, a obra literária mais extraordinária da experiência humana é a Bíblia. Não tem para ninguém. Então, ou isso é mero acaso, ou isso é produto de uma genialidade extraordinária, ou tem uma mão por trás da história conduzindo essa caminhada desse lindo poema de amor que alcança e muda a vida das pessoas. E muda de uma maneira, você sabe muito bem, de gente que não tinha nenhuma expectativa de nada, e essa mensagem faz toda a diferença e muda a vida da pessoa. É show de bola. Nossa, cara, eu queria ter pelo menos mais 2 horas, mas eu sei que o nosso tempo está muito apertado, eu sei que você precisa sair agora. Beleza. Mas eu posso ler 2 perguntas? Claro, e aí você responde no seu tempo. Que assim, aqui, qualquer coisa, eu pago mais o estúdio, não tem problema. Agora é você lá. Vamos lá. O mais ou menos, o nickname nele tá mais ou menos. Não sei quem que é. Fala assim... Muitos não prosperam na área financeira por não serem fiéis nos dízimos e ofertas. O que você acha dessa afirmação, Sayão?
Eu acho que essa informação, essa afirmação, ela é muito limitada. É uma afirmação que não é bem colocada. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia como um todo, o primeiro ponto de partida que a gente vê é exatamente isso que a gente chama de justiça retributiva, que vai gerar a crise de Abacuque, que vai gerar a crise no Salmo 73. Salmo 73 discute isso. Porque o salmista, né, um salmo ligado à família de Asaf, que está dizendo, não estou entendendo como é que existe a prosperidade dos ímpios. Eu estou só levando chumbo direto, né? Meu pão sempre cai com a margarina, com a manteiga para baixo. Entendeu? E os ímpios estão lá. Meus ímpios estão lá, meu time está na quase da segunda divisão. O pau está quebrando e, que isso, né? Então ele começa a questionar Deus. Então existe um pavê nas escrituras, em cada camada, né? Existe a justiça retributiva, existe o questionamento, será que essa equação é sempre assim? Aí Deus vai dizer, olha, por enquanto a coisa parece ser assim, mas vai chegar a hora da intervenção divina, essa intervenção vem na história, essa intervenção aparece lá na frente. Então é uma afirmação muito simplista, como se fosse uma negociação, eu dou o dinheiro para Deus e Deus me devolve aqui. Então eu não acredito que alguém pode contribuir para ser abençoado, que eu creio o contrário, que quem é abençoado contribui. Porque ele descobre que dinheiro e recurso não são o grande valor da vida. A questão mais extraordinária em relação ao dinheiro, tudo que a gente pensa, é que essas coisas, elas não podem nos controlar. Se eu sou liberto em Cristo, eu é que tenho domínio sobre essas coisas. Então, nesse sentido, quando eu acho a pérola de grande valor, quando eu encontro o valor supremo maior, as coisas podem ser até legais, mas elas perdem o brilho. Elas não fascinam mais. Eu posso ter um carro muito legal, eu posso ter uma casa boa, mas isso não enche os meus olhos nem meu coração. Aí o que eu descubro? Que a razão de ser da vida é amar Deus e o próximo. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Até eu tenho, mas não tem muito. Eu apenas administro porque eu quero lançar tudo no altar de Deus. Então Deus não pede dízimo, Deus pede a vida toda. Deus pede o teu coração, Deus pede sacrifício vivo. Sai a ovelha, entra você. E aí o que acontece? Eu não dou um dinheiro falando, pô, Deus é o melhor investimento, é o banco celestial, que eu vou dar uma grana lá e vou receber 20% com juro ao mês. Não. Eu dou porque eu creio no projeto do reino. Eu dou porque eu quero ajudar quem está morrendo de fome no interior, não sei de onde. Eu dou porque eu quero ajudar a galera que está precisando aí. Então é uma outra pegada. Então o pessoal até faz com sinceridade, acha, olha, eu vou dar, Deus vai me abençoar. Mas é o seguinte, isso aí é o jardim da infância. Vamos para frente e atrás vem gente. E a gente chega lá. Gostei muito, cara, quando você... Que aula, meu irmão, que aula. Sai a ovelha, entra você. A régua subiu com Jesus, né? Exatamente. Meu Deus, mano. Muito legal, é muito da hora. Mano, é meio boiola, mas toca aqui assim. Que isso, velho, que isso.